Após nós termos visto como que a relatividade se aplica a medidas de espaço e a medidas de tempo, não é? Agora nós temos que se preocupar um pouquinho com uma outra grandeza que é mais importante, ou tão importante quanto, né, que é a medida de massa. A massa inercial, nós sabemos que é uma grandeza física que se manifesta em situações dinâmicas, né? Eu só sei que um objeto tem massa quando eu submeto ele a um esforço ou eu faço alguma experimentação onde, né, aquele conceito de massa se manifesta. E, obviamente, essas medidas podem ser feitas de diferentes observadores e, portanto, a própria medida de massa inercial, né, ela acaba tendo uma conotação também relativística, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Como massa se manifesta sempre numa situação dinâmica, né, através das leis de conservação, por exemplo, e assim por diante, nós vamos imaginar aqui uma situação que faça com que seja possível fazer uma medida de massa a partir de dois referenciais. Então nós vamos começar imaginando que nós temos um referencial S, que é o nosso referencial padrão aqui, e vamos imaginar que nós temos também o referencial S', que se desloca em relação a S, né, esse aqui é o S', que se desloca em relação a S com velocidade V. Então essa sempre é a nossa situação aqui. E o que nós vamos fazer agora, nessa aula, é imaginar uma situação que nos permita verificar como que a massa é medida do ponto de vista relativístico. Só para lembrar vocês, como que a gente mede massa? Uma das maneiras de medir massa é pegar um corpo, está aqui um corpo, eu faço uma força sobre ele e verifico qual é a taxa de variação da sua velocidade. Essa é uma forma de medir força, não é? É de medir massa, desculpa. Conheço a força, meço a taxa de variação da velocidade, que é a aceleração, determino a massa do corpo, que é o que nós chamamos de massa inercial. Outra maneira é através de uma colisão. Eu imagino agora uma outra situação. Eu imagino uma situação onde eu tenho um objeto, está aqui, eu pego um outro objeto que eu sei a massa, esse aqui é uma massa conhecida, eu dou uma velocidade conhecida para esse objeto, ele vai vir colidir com esse aqui e alguma coisa vai resultar dessa colisão. Obviamente que esse objeto vai sair com uma certa velocidade. E dependendo da velocidade que ele sai e a velocidade que esse aqui permanece, né, continua se deslocando após a colisão, eu determino qual é a massa inercial desse segundo objeto. Esse é um experimento que também me permite evidenciar a massa. A massa sempre ela é evidenciada através de medidas dessa natureza, né? Através de medidas que envolvam a massa nas grandezas a serem observadas. Então nós vamos fazer isso, só que nós temos, para saber o efeito do observador na massa, nós temos que criar uma situação onde a mesma massa praticamente é vista de dois referenciais. E aí então a gente vê se há alguma diferença nessas massas. Então o experimento que nós vamos fazer consiste no seguinte: eu vou pegar um objeto, eu vou pegar dois objetos, um que eu vou chamar de A e um que eu vou chamar de B, em vermelho sempre, o B, né? O B está em repouso para o referencial S' e o A está em repouso para o referencial S. Então, obviamente, B é um objeto que se desloca para lá inicialmente com a velocidade V para o objeto A e vice-versa. E nós vamos fazer o seguinte experimento. O observador que está em S, que está segurando a bolinha B, ele vai jogar esse objeto na direção vertical. Tudo que nós vamos fazer agora vai ser trabalhar na direção vertical, na direção Y,
dos referenciais, onde o espaço não modifica, ele manda com velocidade VB'. Tudo que é linha é no referencial S'. Por outro lado, o observador em S vai mandar o objeto A com velocidade VA também na vertical. Esses dois objetos estão inicialmente separados de uma distância y. Né? E o que vai acontecer? Eles vão vir, vão colidir e vão voltar para quem estava segurando os objetos. Então o experimento que eu vou fazer é um experimento de colisão elástica. Então eu vou fazer um experimento de colisão elástica para ver a manifestação da massa. O que acontece é o seguinte: MA, a massa do A, medida no observador A, a massa de repouso do A, é igual à massa de B medida no referencial B. Os dois estão com uma bola que, se comparadas em repouso, são idênticas. Outra coisa, a velocidade do B medida em S', que nós falamos que é VB', ela é idêntica à velocidade do A medida no referencial S. Ou seja, para S', o B está fazendo exatamente o que o A está fazendo para S. Tá certo? Então, uma situação totalmente simétrica. Nós estamos fazendo um experimento de colisão elástica para evidenciar a massa. Então, são duas massas que, quando comparadas em repouso no mesmo referencial, são idênticas. E eu estou fazendo uma situação que, para cada referencial, é exatamente igual. Tá bom? Então, o B vai soltar a bola para colidir com o A. O A vai soltar a bola para colidir com o B, fazer uma colisão que, na vertical, conserva momento e etc. E energia, porque é uma colisão perfeitamente elástica. E nós vamos utilizar a lei de conservação de momento, né, que é uma lei válida, e é válida em qualquer referencial, segundo o primeiro postulado da relatividade, para evidenciar qual é a relação entre as massas. Muito bem, então agora, a primeira coisa que nós vamos ver é como o S e como o S' enxergam essa situação. Então é fácil, né? Se a gente olhar o movimento, o que o S observa? Então vamos olhar aqui do ponto de vista do S. Ele observa uma bola que estava na mão dele, ele soltou essa bola caminhou segundo uma trajetória linear até chegar a essa posição. Chegou nessa posição, ele encontrou a bola B, né? E se você perguntar para ele como que a bola B está sendo vista, ele vai falar, não, a bola B nasceu lá em cima, veio para cá, colidiu e continuou para cá e chegou aqui. Tá certo? Então, isso é observado por S. Enquanto o S observou a bola dele, a A, ir e vir e voltar à sua mão. Essa é a bola B. Tá certo? Essa é a situação enxergada por S. Se eu perguntar como foi a situação enxergada por S... outra coisa. Ambos vão dizer que a colisão aconteceu a meio caminho. Então aqui a gente desenhou um pouco fora de escala, mas nós podemos corrigir isso, né? Então a bola tanto vai quanto vem e ambos, né, vão observar que a colisão acontece no meio do caminho. Como a distância entre eles era originalmente y, então a colisão vai acontecer a meia distância, que é y sobre 2. Tá certo? Inclusive isso é exigido aqui pela simetria. Como que o S' enxerga essa colisão elástica? O S' enxerga o seguinte, ele vai falar assim, não, eu peguei, soltei a minha bolinha, ela veio até aqui, chegou aqui, ela encontrou a bolinha BA, né, estava aqui, e se você perguntar aí, o que você viu a bolinha A fazer? Ele vai falar, ela veio para cá, chegou aqui, colidiu comigo e foi para lá. Então, essa é a colisão observada pelo S', e ele vai falar, ó, a bolinha B, minha, foi e voltou na minha mão também. E a bolinha A, que está aqui, né? A bolinha A,
também foi e voltou na mão do referencial do observador que está fazendo o experimento, do referencial S. Essa é a situação vista pelos dois referenciais, que você pode verificar que são exatamente iguais do referencial. Se perguntar para o referencial S' o que ele viu, é totalmente equivalente ao que o referencial S viu, trocando as suas bolinhas, óbvio. Não é? Porque os dois vão ver a mesma situação. Essa é uma situação totalmente simétrica, e por isso que ela é interessante para ver agora qual foi o efeito das massas, tanto a massa do A quanto a massa do B, porque elas são originalmente iguais quando em repouso, mas agora eu coloquei, submeti a uma situação dinâmica onde os efeitos da massa têm que se manifestar através da conservação de momento, né, nesse processo de colisão elástica. Muito bem. Então, isso é o que está acontecendo aqui. Você observa claramente que o A está medindo. Nós estamos interessados em medir o tempo de ida e vinda. Nós estamos interessados que eles sejam capazes de medir as suas velocidades para poder compor o momento de cada partícula para ver a conservação. Não há dúvida que, olhando, nós vamos olhar agora, embora as bolinhas são idênticas em repouso, cada uma agora está no referencial. Trata-se de duas bolinhas que eram idênticas quando em repouso, mas agora uma está se deslocando com velocidade v em relação à outra. E aí nós queremos ver o efeito da massa. Está clara a situação, não é? Porque para ver efeito de massa inercial tem que criar uma situação dinâmica onde o efeito da massa se manifeste, óbvio, que é o que nós estamos fazendo aqui. Muito bem, então nós vamos agora manter esse quadro em mente, tá certo? E nós vamos olhar mais do ponto de vista do referencial S. Vamos ver, embora seja equivalente eu pegar S ou S', eu vou pegar agora do referencial S. Então eu vou olhar no referencial S o que está acontecendo. Então aqui está o referencial S, essa é a observação que ele faz, tá bom? E eu vou perguntar para ele agora, para ele medir as velocidades. Meça as velocidades, referencial S. E ele vai dizer para mim assim, bom, para medir a velocidade da minha partícula, que essa que estava na minha mão, que eu soltei, que bateu e que voltou, eu tenho que realmente fazer uma medida de tempo com um único relógio aqui, né? Eu vou botar um reloginho aqui e vou medir, e a gente sabe que é o mesmo observador que vai fazer a medida de saída e chegada, portanto esse é o tempo próprio. E se eu perguntar, então tudo agora eu vou perguntar para o referencial S. Então eu vou perguntar para ele, qual a velocidade da partícula A? Ele vai falar, bom, VA é igual, se o tempo de ida e vinda é T0, então a velocidade é Y, que é a distância total percorrida, dividido por T0. Tá certo? Muito bem. Para ele, o observador S, ele mediu. E para isso, como eu expliquei nas últimas aulas, ele teve que botar uma sequência de reloginhos no espaço para medir esses dois eventos. Portanto, o tempo que ele, observador S, mede entre bolinha B sair daqui, vir aqui, colidir e retornar, é o tempo impróprio. Não é isso? E se eu perguntar, e ele mede um tempo T para esse evento acontecer. E se eu perguntar para ele S, qual é a velocidade de B para você, ele vai falar, bom, é o mesmo Y dividido por um tempo T, que agora é diferente. Porque a medida de tempo é diferente para eles. Aqui é um evento que acontece, dois eventos que acontecem no mesmo ponto do espaço. Aqui são dois eventos, a bolinha sai e a bolinha chega em pontos separados do espaço para o observador S. Não é isso? Então, para o S, ele mediu essas duas velocidades. E se eu perguntar para ele assim, bom, e qual a relação de T e T0? Bom, aí ele vai me dar qual é a relação de T e T0. Ele vai dizer, bom, T e T0 estão relacionados pela conhecida relação que T0 é igual ao tempo próprio, ele é igual a T raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Ou seja, o tempo T é mais longo do que o tempo T0. Como a gente sabe, já vimos. Já fiz uma demonstração disso aqui. Portanto, o que a gente tem? A gente tem que VB, que é a velocidade de B medida pelo referencial S, é igual a Y sobre T,
que é igual a T0 sobre a raiz quadrada, portanto a raiz quadrada rebate no numerador e fica dessa forma. Como y sobre T0 é VA, então eu tenho que isso aqui, VB é igual a VA vezes raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Obviamente, para o referencial S, a velocidade do B é menor por esse fator do que a velocidade do A. E aí eu pergunto para eles, e como que fica a lei de conservação de momento? Ele fala, bom, na direção vertical, então nós estamos falando agora na direção vertical, na vertical desse evento, que eu estou medindo apenas velocidades verticais, você já percebeu isso? Todas essas componentes são velocidades verticais, né? Então, MA vezes VA tem que ser igual a MB vezes VB para o referencial S. Isso aqui é a conservação de momento na direção vertical, né, que ele observa. Portanto, MA eu posso agora substituir, não é isso? Então eu tenho que MA VA é igual a MB vezes o mesmo VA vezes a raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. VA vai embora, obviamente, e eu tenho então a relação das massas. Então, esse experimento, preservando a lei de conservação de momento, que é garantida pelo primeiro postulado, que uma lei de conservação ela é independente da observação do referencial, né? Eu chego a uma relação das massas. Eu chego que, se eles tivessem medido as massas nesse experimento, eles obteriam uma relação das massas, que é que a massa A, né? A massa A é igual à massa B vezes raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Então, a mesma massa, porque elas eram idênticas quando em repouso. O fato da massa B estar em movimento significa que ela é um pouco maior do que a sua irmã gêmea que ficou em repouso, vamos dizer, que não tem um movimento junto com o referencial S', no referencial S. Normalmente essa massa aqui, que a gente tem, que é o MA, a gente chama de massa de repouso e dá a ele o nome M0, tá certo? Isso é chamado de massa de repouso. E ao MB, que é a massa que está lá em movimento, a gente simplesmente chama de massa. Tá certo? E o resultado do nosso experimento é que a massa M do objeto se manifestou, a massa inercial é a sua massa de repouso dividido por um fator relativístico, que é meio raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Essa é a chamada massa relativística. Então, para qualquer efeito, a massa se manifestou nesse experimento como se tivesse esse valor, não como se tivesse o seu valor de repouso. A massa de repouso só se manifestou para aquele referencial na qual ela não está animada do movimento V do referencial, como a gente montou o experimento. Isso aqui nos garante escrever uma sentença aqui, que a massa medida para um corpo em movimento é maior do que aquela medida para ele em repouso. Então, a massa em movimento é maior. E eu quero que você entenda que não é uma balança, nós não colocamos uma balança em movimento. Porque se eu colocar uma balança, a massa está em repouso em relação à balança. Portanto, você sempre vai medir a mesma coisa. Não é o fato de botar uma balança em movimento que faz com que a sua massa se manifeste diferente. Tá certo? O que acontece é que o efeito da massa inercial num experimento onde ela está em movimento é diferente. Massas em movimento têm efeitos, né, com maior valor de massa. É isso que a gente evidenciou. E essa massa, então, é a massa relativística. E que mostra pra gente que massa em movimento tem um valor maior. E é o que nós vamos usar numa série de outros
uma série de outras situações envolvendo essa massa. Bom, essa aqui é a massa inercial, né? Nós sabemos que existe a massa gravitacional, a qual nós não estamos tocando muito aqui, né? Mas para nós, os efeitos físicos da massa é dependente do seu movimento. Se uma massa, elas eram iguais quando estavam paradas. O fato dela estar em movimento lhe deu, para qualquer efeito, um valor maior. E isso é o efeito relativístico da massa. Tá certo? Nós fizemos um efeito de colisão, poderíamos ter feito qualquer outro efeito desse tipo. Há evidências disso mesmo antes do Einstein. Quando se media a relação a carga do elétron pela massa através da deflexão, o pessoal notava que quando os elétrons eram mais lentos, porque eles aceleravam o elétron através de potenciais, né, de alguns quilovolts, eles notavam que quando os elétrons mais lentos, aparentemente tinha uma relação carga-massa maior, que significa uma massa menor. Isso já tinha sido notado nos experimentos originais da descoberta do elétron. Só que ninguém sabia exatamente o que significava, mas isso já tem observação. E obviamente hoje com os aceleradores, né, a gente consegue medir o efeito relativístico da massa de uma forma muito mais interessante. O que caracteriza de fato um corpo é sua massa de repouso. Essa é a característica do corpo, né? A massa de repouso é única para o corpo, porque a massa inercial, o efeito da massa em si, depende com que velocidade esse corpo está se deslocando. Isso é um fato e é o que nós chamamos da massa relativística, que daqui para frente, a gente para caracterizar uma partícula tem que dar a sua massa de repouso, porque o efeito da sua massa, de uma maneira ou de outra, tem que ser composto, dependendo do momento que estamos fazendo, dependendo da sua velocidade naquele momento específico. Muito bem. Isso é tudo? Claro que não. Porque agora nós queremos usar essa massa e utilizar as coisas que conhecemos, né, da mecânica para determinar outras coisas, como é a relação da energia com a massa, que agora nós vamos fazer. Então, se nós considerarmos uma massa que está sujeito a uma força, e essa força, então, trabalha sobre a massa e faz com que ela adquira movimento, nós conhecemos o teorema do trabalho-energia. Nós conhecemos o teorema do trabalho e energia. Estou escrevendo pequenininho aqui, que é para tudo caber. E esse teorema diz o seguinte: a energia cinética adquirida por uma partícula é igual ao trabalho da força feita, né, de 0 a S ds. Não é? É a integral. Estou imaginando que a força e o deslocamento estão na mesma direção, então não estou levando em conta aqui o produto escalar. Isso é energia cinética. Vem do teorema trabalho-energia. Só que agora a força não é mais a massa vezes a variação da velocidade. Se a gente lembrar que o momento é a massa vezes a velocidade e que a força é a derivada do momento, e agora a lei de Newton tem que ser escrita dessa forma, porque a massa depende da velocidade. Então nós temos que a energia cinética é igual à integral de 0 até um ponto S, então ela vai terminar o deslocamento com uma certa energia, vezes d dt de m, que agora depende da velocidade, vezes v, ds. Mas acontece que ds e dt é v também. Então isso aqui pode ser escrito como integral de 0 a s de v dmv. E eu não posso tirar a massa para fora, porque a massa não é constante, ela depende. Variações da velocidade levam a variações da massa agora. Então eu não posso tirar. Se eu pudesse, se a massa fosse uma constante, isso sai, a integral de v dv é meio de v quadrado, você tem a famosa relação que a energia cinética é meio de mv quadrado. Mas relativisticamente eu não posso fazer isso, tenho que fazer essa integral. Então agora eu vou fazer essa integral. Então vindo aqui para cima, nós vamos escrever de novo que a energia cinética é a integral de 0 até S de V dmv, diferencial de mv,
E isso eu uso aqui integração por partes. Isso é, na verdade, m vezes v quadrado menos a integral de 0 a s de mv dv, né? Usando integral por partes. E no lugar do m agora entra m0 sobre raiz quadrada. Então, a energia cinética é, na verdade, mv quadrado menos a integral de 0 a s, né, de m0 sobre raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado vezes v dv. Agora eu tenho que fazer essa integral. Essa integral agora é fácil de fazer, porque é uma integral conhecidíssima, né? Basta chamar de v quadrado igual a x, dv, v dv vai ser dx, já substitui, já faz a integral. E fazendo essa integral, a gente obtém algo interessante, que a energia cinética vai ser igual a m0. No lugar do m aqui também tem que entrar m0 sobre a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. E aqui eu estou fazendo a integral, né, usando o nome da variável como já o valor final da velocidade no ponto S. Tudo bem, isso aqui que vocês estão assistindo estão entendendo que eu estou realmente tendo a liberdade de fazer isso, mas não deve causar confusão. Então é o valor dessa integral da m0v quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, que é esse primeiro termo. A integral do segundo termo dá um termo interessante, que é mais m0 c quadrado raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, e sobra aqui menos um m0 c quadrado. É isso que dá. Eu posso agora multiplicar aqui, deixar com o mesmo denominador, botar m0 em evidência. Você vê claramente que isso aqui pode ser simplificado, e isso vai dar exatamente o m0 sobre raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, porque um termo aqui vai cancelar os do v, vezes c quadrado menos m0 c quadrado. Mas isso aqui é exatamente a massa, né? É exatamente a massa. O que me permite obter que a energia cinética de um corpo é a sua massa agora relativística vezes c quadrado menos a sua massa de repouso vezes c quadrado. Essa é uma expressão importante que mostra que a energia cinética ela é um efeito do fato de que, ao adquirir movimento, a massa altera. Então eu poderia até escrever que a energia cinética de um corpo, do ponto de vista relativista, o que é? É o aumento da massa com o movimento. A menos desse fator c quadrado, a energia cinética de um corpo é realmente o aumento da sua massa. Porque eu peguei, adquiri uma massa, estou descontando a massa de repouso. Então, quanto ela adquiriu repouso, ela vai ter sempre. E se ela tiver em repouso, isso aqui dá m0. Aí não tem energia cinética. Para ter energia cinética, tem que ter movimento. E o quanto ela ganha além da sua massa de repouso é exatamente a energia cinética. Certo? Mas nós podemos lembrar que isso aqui vai ter sempre. Isso aqui é inerente do corpo estar em repouso. E isso aqui ele ganha com o movimento. Então eu posso escrever que mc quadrado é igual à energia cinética que ele ganha com o movimento, mais o quanto ele tinha de repouso. Certo? A massa vezes c quadrado tem dimensão de energia. Então isso aqui é o que nós chamamos de energia de repouso. Tá certo? E o quanto ele ganhou de movimento mais o quanto ele tinha de estar em repouso, é natural que a gente chame de energia total. E a energia total é mc2. Portanto, a energia total de um corpo é mc2. Se ele estiver em repouso, isso é energia de repouso, que é m0c2. Se ele estiver em movimento, aqui contém toda a energia. Então eu chamo E a energia total.
Claro, tudo isso devido ao movimento. Então, uma massa em movimento tem energia total que é mc², que é a famosa relação de Einstein, que é igual a mc². Então, toda a energia está agora na variação da massa, não preciso mais me preocupar, porque se tem velocidade, a massa varia, e isso está embutido nessa nossa definição de energia total. Essa é a famosa relação de Einstein para a energia de um objeto, né? E ela é essencial para uma série de outras coisas que a gente faz quando lida aqui com conservação de energia e conservação de momento. Porque agora eu tenho que lidar e usar essa massa, não uma massa outra que não seja essa massa relativística. Muito bem, então eu tenho a massa relativística, né? Esse M agora tem que deixar bem claro onde M é igual a m0, que é a massa de repouso, sobre raiz quadrada de 1 sobre a velocidade ao quadrado sobre c². Essa é a massa relativística, essa é a energia relativística. É a energia total da partícula. Mas eu não quero parar por aqui. Eu quero ir um pouco além. Eu quero determinar agora, né, vamos lembrar que E é igual a mc². E eu quero ir um pouco além disso tudo, obtendo a relação energia-momento, que é uma relação importante. Nós sabemos que da cinemática, né, isso aqui é o que eu tenho até agora, estou pondo aqui no topo, mas a gente sabe que, do ponto de vista não relativístico, a energia e o momento, né, que a gente sabe, estão relacionados por essa fórmula. Isso aqui agora não é mais válido, essa não é mais a relação energia-momento, essa só é a relação energia-momento para baixíssimas velocidades. Então vamos começar com essa fórmula. Vamos escrever então que mc² é igual a quem? É igual a energia e é igual a m0 c² sobre raiz quadrada de 1 menos v² sobre c². Vamos elevar isso ao quadrado para remover essa raiz quadrada e vamos reajustar os termos. Quando a gente faz isso, a gente obtém que isso aqui é m² c², porque eu elevo ao quadrado, não é isso? Menos m² vezes v² vezes c² é igual a m0 ao quadrado c². Mas m vezes v é p. É a minha definição de momento. E m² c² é e². Então eu obtenho que e², que é desse termo, né, é igual, vou passar para o lado de lá, é igual a p², que vem desse mc², desculpa, que vem desse mv², m² v², c² mais m0 ao quadrado c a quarta. Aqui, desculpa, aqui é a quarta, né? Então, eu tenho aqui uma relação energia-momento, que é a relação relativística da energia e do momento. Então, momento e energia não estão relacionados por aquela fórmula que eu sabia, mas estão relacionados por outra fórmula. Então, eu tenho que corrigir tudo isso aqui e escrever uma coleção de fórmula que diz o seguinte: E é igual a mc². M é igual a massa de repouso dividido por esse fator. Essa é a massa relativística. E e² é igual a p² c² mais m0 ao quadrado c a quarta. Essas são as relações entre massa relativística, energia relativística e momento relativístico, e são as relações que eu tenho que usar nas leis de conservação, nas leis de variação e em todos os fenômenos mecânicos, né? Onde eu quero realmente estar correto e utilizar o conceito relativístico de massa, de momento e de energia. Aqui tem uma coisa interessante que você vê que para ter energia eu posso ter momento, mas não preciso, posso só ter massa de repouso. A ausência de momento não significa a ausência de energia.
A ausência de momento significa que toda energia é energia de repouso. E eu tenho que agora sempre levar em conta a energia de repouso dos objetos. Porque isso é o que compõe o elenco total da manifestação relativística da massa. Bom, nessa aula, então, nós vimos essas expressões. Na próxima aula, nós temos que aplicá-las. E nós vamos fazer uma série de aplicações com a massa relativística, com a energia relativística e com o momento relativístico. Até a próxima aula.